Em meio à estabilidade francesa, alguns pensadores começaram a criticar o período que viviam e moldar a opinião do povo. Os aquecidos salões de debate em Paris dariam voz a uma biografia que não mais seria esquecida pela humanidade. O suíço Jean-Jacques Rousseau. Foi Rousseau que afirmou incansavelmente que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. Junto de outros pensadores como Voltaire e Diderot, inaugurava uma nova era. Uma era com a crença de que a prosperidade e a propriedade privada destruíam o caráter da humanidade. Espalhar a tese de que o problema da sociedade que viviam era consequência do desenvolvimento do comércio e do cristianismo fez com que resolvessem escrever enciclopédias, que prometiam organizar o conhecimento da humanidade usando exclusivamente a razão. A criação exaustiva de diversas enciclopédias críticas ao governo e à igreja os fizeram ficar conhecidos como enciclopedistas. Para muitos, a Revolução Francesa começa na queda do rei. Para os mais atentos, começou nos livros. Em meio à crise, fez com que o rei convocasse uma assembleia para receber as vozes revolucionárias e chegar a um acordo. Era a primeira vez em mais de um século que isso acontecia. No dia da Assembleia, um jovem eloquente chegava em Versalhes para lutar pelas ideias iluministas que ele aprendeu com Rousseau e Voltaire nos salões de Paris. A promessa de igualdade agora estava representada por uma voz poderosa, que até hoje gera calafrios na história da humanidade. Maximilien Robespierre. As cortes ficaram assustadas com as intenções violentas e revolucionárias e resolveram dar fim na Assembleia. Os revolucionários decidiram que não iriam parar, com ou sem o rei. Foram para um ginásio próximo e prometeram nunca desistir até conseguirem a revolução. Neste dia, estava declarada a Revolução Francesa. Nasciam os termos direita e esquerda no ginásio que decidiria a nova Constituição. Em 1789. Uma reunião em um pequeno ginásio da França mudava o mundo para sempre. Em uma quadra de tênis, franceses juraram não desistir até que uma revolução fosse estabelecida. O que aconteceria na década seguinte na França mudaria a história do mundo. À direita do ginásio estavam os girondinos, que buscavam devolver a estabilidade para a França e queriam estabelecer uma constituição criadora de regras para os reis. À esquerda sentavam os jacobinos, radicais que defendiam iluminar a sociedade a partir da completa ruptura com o passado e a construção de uma nova sociedade, uma nova natureza humana, cujos poderes seriam ilimitados. Os dois lados possuíam uma coisa em comum. Nos próximos anos, seriam enterrados juntos, sem glamour, em meio ao lamaçal e sangue, com os ossos dos reis e rainhas e mais 40 mil franceses. Não há cidade, castelo ou igreja que não guarde reflexos do ano em que revolucionários fariam de tudo sob o argumento de lutar pela liberdade, igualdade e fraternidade. O derramamento de sangue mancharia a história da civilização e acabaria respingando no Brasil. Robespierre lideraria a Assembleia e chegaria ao poder sendo o defensor da igualdade. Nutrido de uma paixão exacerbada pelas suas ideias, não via limite para suas ações, desde que praticadas em nome da causa. Virtude sem terror é funesta, terror sem virtude é ineficaz. Terror não é nada mais do que a imediata, severa e inflexível justiça. Maximilien Robespierre. O povo deveria ter medo de seguir as antigas tradições e todos deveriam aderir à revolução. A sua política foi chamada de período do terror. Robespierre ainda estava em dúvida sobre como causar o medo necessário na população para obedecer à busca do novo homem. Foi sugerido então na Assembleia que se instalasse na Praça Pública de Paris um mecanismo simples que tornaria igualitária e justa a execução dos inimigos da Revolução. O autor dessa sugestão foi o médico francês José Inácio Guillotin. A guilhotina passaria a estar presente no dia a dia da França e entre suas vítimas constaria professores, cientistas, padres, freiras, filósofos,
nobres e outros 40.000 cidadãos que seriam guilhotinados em menos de um ano. O rei e a rainha Maria Antonieta também seriam decapitados. No momento da decapitação, a rainha implorou perdão segundos antes de ser decapitada e ter sua cabeça levantada pelos cabelos para os revolucionários que gritavam "Viva a República!". Um dos pensadores franceses que moldou seu pensamento escrevera: "O Deus cristão é vingativo e opressor." O projeto de dar fim à influência da religião e iluminar a nova era da razão era chamado de secularizar a cultura. Na Inglaterra, pensadores começaram a alertar as novas consequências trágicas de inventar novos direitos e querer construir a natureza humana jogando fora as tradições e religiões de forma arbitrária. Um novo governante não podia romper os direitos naturais de um homem, aqueles direitos que nasciam com ele: o direito à vida, à propriedade e a busca pela felicidade. Os franceses resolveram ignorar e dar continuidade ao projeto de revolução. Todo mundo na Inglaterra ficou assustado com aquela sangueira da França. A Inglaterra já tinha tido sua sangueira também, mas por outros motivos, por motivo religioso, né? Uma coisa é você enforcar católico, outra coisa é você sair enforcando todo mundo aí. Félix fundou o Instituto de Pesquisas Sociológicas de Frankfurt, instituto que ao longo dos anos seria apelidado de Escola de Frankfurt. O sucessor de Félix na Escola de Frankfurt foi um sujeito chamado Max Horkheimer, e assim como Gramsci acreditava em uma nova hegemonia cultural e na destruição da estrutura dos valores que se perpetuavam por meio da autoridade da igreja, da família e da escola. Segundo a Escola de Frankfurt, os pais ensinam aos filhos o que é certo e errado por meio do castigo e educam através do exemplo da família. A igreja estabelece os dogmas morais que condicionam a ação do homem e a escola condiciona o comportamento por meio do ensino. Para a Escola de Frankfurt, se tratava de um ciclo vicioso que deveria ser atacado e destruído. Uma vez que as instituições entrassem em crise, o Estado cada vez mais assumiria as responsabilidades do ensino dos valores para as novas gerações, tendo a oportunidade de estabelecer a hegemonia cultural comunista. Agora o pessoal pensa que o movimento comunista se define por uma ideologia, né? Eu digo que vocês estão loucos. Nasceram ontem, não estudaram nada, absolutamente nada. O movimento comunista já trocou de ideologia 1 bilhão de vezes, né? Se você ver, Karl Marx começa dizendo que o movimento socialista é a expressão do interesse objetivo do proletariado. Passados 100 e poucos anos, o teórico novo do movimento comunista, Ernesto Laclau, diz o seguinte: a propaganda do partido cria a classe social que ele em seguida vai representar. Eu digo, é teoria inversa, mas ela continua com o mesmo nome, continua sendo marxismo. Isto é próprio do pensamento dialético, converter-se no seu contrário quantas vezes for necessário. O comunismo não é uma ideologia de maneira alguma, o comunismo é uma cultura. É quando suas ideias florescem entre os jovens russos e o que parecia apenas uma ideologia transforma-se no que será o maior genocídio da história da existência humana. Stalin só desocupará o governo depois de 30 anos, deixando para trás mais de 20 milhões de pessoas mortas. Essas consequências são fruto da mentalidade revolucionária, que vislumbra uma utopia teórica, e por se tratar de uma ideia sobre um futuro idealizado, não pode ser submetido a nenhum crivo de moralidade ou razão do presente e muito menos do passado. Em seu livro Regras para Radicais, faz uma dedicatória para Lúcifer, lhe dando crédito como o primeiro revolucionário da história. As 3 premissas básicas de sua teoria são: a primeira regra é a desinformação. Na estratégia política, não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois esses podem se assustar e não apoiar a causa. É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda regra é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existem valores nem regras, e a corrupção faz parte do objetivo. Roubar para o partido é a obrigação número 1 do comunista, eles nunca vão esquecer isso aí. Todos os partidos comunistas do mundo viveram do roubo, da chantagem, da corrupção. Todos. Como é que Stalin subiu na hierarquia do partido? Assaltando o trem. A terceira regra fundamental é a destruição do oponente,
Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública. Em 1959, quando Fidel Castro anunciou para o mundo que sua revolução era comunista e passou a ser apoiado por Moscou e a União Soviética, criou um programa de financiamento de grupos de guerrilha na América Latina. Este ativismo da Revolução Comunista encontrou forte eco no Brasil, levando à formação de diversos grupos de orientação comunista, que culminou com a tomada do poder pelos militares em 64. Mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. O movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. E que naquele momento guerrilheiros, Marighella, Lamarck e vários outros, eram treinados em Cuba. Argel, Cuba, treinamento militar, 1 ano e meio. Financiados pela União Soviética. Acabou chegando passaporte falso em Praga. Eu fui para Praga, troquei o passaporte cubano e peguei o brasileiro falso. Nós vivemos um período em que houve excessos por ambos os lados. Houve excesso sim por parte do militar, mas houve excesso por parte dos terroristas. Engraçado que ninguém fala que Marighella, ele pegou um soldado e cortou o seu saco e fez com que ele engolisse seu próprio saco. Mataram o soldado Cosel Filho, senhora Dilma Rousseff. E como é que quer me falar que essas pessoas lutaram por democracia? Não lutaram por democracia. Eram pela ditadura do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? A saída do João Goulart foi precedido também de várias ações. As mulheres nas ruas, em marcha. A Igreja Católica, os padres pregando abertamente que Deus orasse pelo Brasil, Deus abrisse seus olhos para o Brasil e tirasse o governo ali. Toda a mídia, exceto o jornal Última Hora, a OAB, a questão dos empresários também. Por que os empresários? Eles não queriam suas empresas estatizadas. Os produtores rurais. Por que os produtores rurais? Porque eles não queriam ter as suas propriedades confiscadas. Então está todo mundo interessado. Os padres, né, a Igreja Católica, porque nos comunismos não tem religião. Muito pelo contrário, os religiosos são perseguidos. Ninguém mais aguentava o governo João Goulart, que estava realmente desmantelando o país. Então, fizeram o que foi até então a maior manifestação popular da história e derrubaram o governo com a promessa de fazer novas eleições em 6 meses. Depois de 6 meses, decidiram que era melhor ficar por lá mesmo. E ficaram 20 anos, meu Deus do céu. O que se espera que aconteça? Que eles saiam de lá com grande popularidade? Até que saíram, tiveram popularidade, até o governo Médici, o presidente Médici, do qual se fala tão mal, ele, na última semana de governo, ele tinha 82% de popularidade. Depois, com o Geisel e Figueiredo, a coisa foi caindo. Quando eles saíram, não tinha popularidade nenhuma. Está todo mundo por aqui com eles. E olha, tem um ditado que diz que o hóspede não deve ficar na casa mais de 3 dias, porque no 4º dia já começa a encher a paciência. Os militares cometeram esse grande erro, disseram, não, nós vamos ali resolver o problema e vamos para casa. Ficaram lá 20 anos, meu Deus do céu. Aquilo poderia ter marcado a nossa história para sempre. Bastava que eles cumprissem o que prometeram ao povo. Enquanto na União Soviética, a Revolução Russa seguia o radicalismo da revolta armada bolchevique, outras correntes foram ganhando força ao reforçar que o comunismo poderia ser implementado gradativamente, por meios menos radicais. Foi o caso da Sociedade Fabiana, fundada por Hilbert Bland e George Bernard Shaw. Caracterizado pelo pragmatismo, eles acreditavam em um processo progressivo, que chamasse menos a atenção frente aos seus inimigos políticos, atuando por meio de medidas socialistas disfarçadas.
O socialismo fabiano percebe imenso valor em realizar reformas sindicais que teriam o objetivo de acostumar os cidadãos a ver o Estado como a ferramenta para curar todos os seus problemas. Dentre as várias formas de processo transformador da sociedade em socialismo, a teoria do Gramsci é talvez a que melhor se aplica ao que tem acontecido no mundo e no Brasil. Porque o socialismo, o comunismo, o marxismo perdeu em tudo. Ele só não perdeu na cultura, né? Na cultura, ele é hegemonicamente vitorioso. E o Antônio Gramsci ensinava o seguinte: nós temos que tomar o poder mediante infiltração, ocupação de espaço, revolução cultural. Então, infiltrando aqui, infiltrando ali, ocupando espaço, eles ocuparam o Estado inteiro e eles viraram o estamento burocrático. Porque ele criou metodologias para que o socialismo, o comunismo predomine culturalmente na sociedade e não por meio das armas, da força. E há décadas tem grupos que tentam fazer isso no Brasil, implantar isso no Brasil. Aproveitando que nós historicamente temos uma cultura relativista, isso no Brasil é uma coisa histórica, nós não temos instituições fortes, né, saudáveis. Então, quer dizer, o caldo de cultura, quer dizer, é o caldo, né, perfeito para o surgimento de ideologias totalitárias. E elas vêm vindo. E elas chegaram lá, essa ideologia totalitária chegou no Brasil. Em 1990, na América Latina, o petista e líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva e o ditador Fidel Castro fundam o Foro de São Paulo, uma organização que reúne todos os governantes comunistas do continente da América Latina. Com mais de uma centena de partidos e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, como as Farc e o MIR chileno, no decorrer de suas reuniões feitas ao longo de 26 anos de existência, estratégias e planos de ação para expandir a revolução. O Foro de São Paulo é a organização que articula a estratégia internacional socialista. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Tanto que muitos latinos-americanos conhecem Paulo Freire, e ele dizia, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós, que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos, foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. Não, fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Violou, 10 anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Nada disso funcionou. O que deu errado? Eu considero que tudo deu certo, veja você. O importante, meu Deus do céu, é o que a gente temperatura é interessante. Como a atenção todos têm orienta que a gente...
em política, a gente não deve contar quem é contra, quem é a favor. Agora precisamos quebrar a dominação cultural que nos foi imposta. Durante 16 anos, os jornais, canais de TV e estações de rádio do Brasil se recusaram a noticiar a existência e as atividades do Foro de São Paulo. O Brasil parecia estar preso entre as malhas de uma articulação criminosa, que envolvia ao mesmo tempo a totalidade dos partidos de esquerda latino-americanos, a classe jornalística nacional, o sistema de ensino, as principais gangues de narcotraficantes do continente e uma parcela nada desprezível da elite política e financeira internacional. A gravidade desses fatos media-se pela amplitude e persistência da sua ocultação. Crescendo em segredo, o Foro de São Paulo tornou-se o motor principal das transformações históricas no continente, enquanto a ignorância geral fazia com que os debates públicos e a vida cultural se afastassem da realidade, se transformando em uma engenharia de alienação, fortalecendo ainda mais o crescimento de um esquema de poder que se alimentava da sua própria invisibilidade. A queda vertiginosa do nível de consciência pública nessas condições era inevitável. Um dos aspectos mais perigosos da situação é a facilidade com que os culpados se desvencilham de qualquer tentativa de denúncia, qualificando-a de teoria da conspiração. Mas quem falou em conspiração? O que vemos é uma gigantesca movimentação de recursos, de poderes, de organizações, de correntes históricas, tudo documentado. É o inimigo onipresente e invisível, sonhado por Antônio Gramsci. O Brasil tem um risco. O que é o risco Brasil? Nós temos uma Constituição extremamente interventora, extremamente forte, em que o Estado manda sempre, manda em tudo. Se elegermos um socialista ou um comunista em cima dessa Constituição, você tem facilmente um Estado totalitário. Porque juridicamente ele já tem o poder para criar o Estado totalitário. Ele não tem bloqueio nenhum, ele não tem limite nenhum. Ele tem um Estado quase que ilimitado, que ele pode brincar com isso.